Essa é a distância entre você e o chão em um salto de paraquedas. Salto esse que pode chegar à velocidade de 240 quilômetros por hora, em queda livre. Sem dúvidas, uma forma e tanto de correr risco, mas também de vivenciar uma experiência única. E o primeiro passo para saltar de paraquedas é a decisão de tirar os pés do chão. É decidir sair da zona de conforto. E foi essa a sensação que eu tive aos 16 anos, quando eu decidi sair da casa dos meus pais. Eu nasci e cresci no interior de Alfredo Chaves, um lugar chamado São Bento de Urânia. Quando eu falo interior, é interior mesmo. Naquela época, no raio de 1 quilômetro, eu tinha 2 vizinhos. Sabe aquela imagem bucólica de quem vive no campo e do campo? Era mais ou menos isso. Eu poderia muito bem estar lá até hoje, não que fosse um problema, mas eu sentia a necessidade de mudar. E foi assim que eu deixei o conforto e o carinho de um lar amoroso para morar sozinho. Muitas vezes, a gente só enxerga as inúmeras possibilidades que a vida oferece quando a gente assume riscos. O risco nos leva a descobrir novos caminhos e nos permite alcançar a felicidade. Bem, no meu caso, foi o desejo de construir a minha carreira profissional que me levou a tomar decisões importantes. E a primeira pergunta que me fizeram foi aquela: o que você quer ser quando você crescer? Eu não tinha uma resposta bem definida ainda, mas eu estava disposto a buscar. E foi assim que eu decidi seguir a área de tecnologia. O mercado estava em alta, eu era fera em matemática, aquele típico nerd da sala. E durante um ano, eu estudei bastante. Primeira aula, 7 da manhã, a tarde inteira na biblioteca, até 10h50 da noite com a cara nos livros. Mas vou te contar, valeu a pena. Porque no início de 2012, eu recebi a notícia. Imagina só, o menino lá da roça tinha sido aprovado em primeiro lugar no curso de computação da UFES. Finalmente, todo mundo feliz. Família orgulhosa, parentada comentando, o primeiro primo a passar na federal, e eu estava super animado. Só que muito rapidamente, essa animação passou. Eu logo percebi que eu estava no curso errado. Eu me deparei com 2 alternativas: continuar num curso que não era exatamente o que eu queria, ou mudar e decepcionar todo mundo. Bem, eu mudei. Comecei do zero, prestei vestibular de novo e no ano seguinte tinha sido aprovado. Dessa vez para o curso de engenharia de produção. E nem fiquei careca dessa vez. Mas ainda assim, nem tudo era motivo para comemorar. Porque quando a gente entra para estudar engenharia numa federal, a gente leva a primeira porrada com a disciplina de cálculo 1. E eu, naquele mix de euforia com ansiedade, eu comecei a ver um monte de coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu lembro de ter levantado a mão, feito uma pergunta, e o professor que estava escrevendo no quadro, ele para, olha para mim e pergunta de volta: você veio de escola pública, né? A resposta era sim. Eu queria pensar que aquilo não tinha me abalado, mas muito rapidamente eu senti o peso daquilo, porque quando eu olhava para os lados, eu percebi que quase toda a turma tinha uma base muito mais consolidada que a minha. Eu lembro até que nesses primeiros dias eu tinha conversado com outro colega de escola pública. Depois desse incidente, ele desistiu e nunca mais voltou para o curso. No meu caso, desistir não era uma opção e nem estava nos meus planos. E eu estudei muito. Foram literalmente madrugadas viradas para aprender não somente ao conteúdo novo, mas para me nivelar ao conteúdo que quase toda a turma já sabia. E foi assim o curso inteiro. Mas principalmente nessa disciplina de cálculo 1. Chegou o dia da primeira prova. Com muita ansiedade, eu fui lá e fiz. 1 ou 2 semanas depois, chega esse professor com as provas corrigidas. E olha só, esse cara entregava a prova de mesa em mesa, da menor para a maior nota. Isso significa que quem tivesse tirado 0 era um dos primeiros a receber a prova, o que não era nada raro para a disciplina de cálculo. Que filho da mãe. Quase 50 alunos na sala. Quando chega a minha vez, esse professor para, olha para a prova, olha para mim, confere novamente e me pergunta: você mesmo, Elimar? Quando eu confirmo, ele deixa a prova na minha mesa, vira de costas e sai. Eu não tinha tirado a melhor nota, mas aqui, eu tinha ficado com o segundo melhor resultado.
embora não fosse uma competição, eu sei o valor daquilo. Porque aquela nota, ela significou muito para mim. Eu sei que por trás dela e de muitos outros resultados da minha vida, tem muitas conquistas e histórias. Tem memórias minhas como adolescente, saindo de casa ainda escuro de manhã, até a estrada principal, sozinho e de moto, para pegar a van que me levava para a escola, porque a van nem chegava na minha casa. Existem memórias, inspirações da minha família inteira. Existem madrugadas acordadas do meu pai, caminhoneiro, dirigindo e trabalhando pelas estradas afora. Existem memórias de cada suor da minha mãe, uma mulher incansável, trabalhando debaixo do sol e da chuva com a enxada nas costas. E tem gente que diz que não importa de onde viemos, e sim para onde vamos. Bem, no meu caso, importa sim de onde eu vim. Foi lá que eu aprendi a arregaçar as mangas e ter coragem para arriscar. E essa mesma coragem me motivou a aprender espanhol sozinho, em pouco mais de um mês, alcançar a proficiência, obter uma bolsa de estudos e algumas semanas depois, estar morando na casa de uma completa desconhecida em Bogotá, onde eu estudei por meses com outros estudantes selecionados de várias partes do mundo. Foi assim, com muitas aventuras e emoções, que em 2018 eu me torno engenheiro de produção. E depois de formado, meu primeiro desafio foi trabalhar no setor com zero experiência. Eu fui contratado pela Federação das Indústrias para fazer parte do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. E tinha um desafio. E a missão era promover negócio para as empresas capixabas. Mas para essa grande missão, a gente também tinha um grande time. Um time enorme, formado por literalmente 2 pessoas. Eu e um jovem senhor com mais de 70 anos. Seu Durval, para quem conhece. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com alguém com mais de 50 anos somente de vivência profissional. Uma experiência incrível. Um verdadeiro guru com muita bagagem nas costas do seu lado. Mas tem o desafio. Ou se tem. Um nível de exigência de uma pessoa que já viu muita entrega de qualidade. Ele não se contentava com algo mais ou menos. Ele sempre repetia o seguinte para mim. Elimar, na escola você podia até passar com 7. Aqui comigo é 10. Mas a gente se dava bem. E juntos a gente construiu muita coisa bacana. Foram 3 catálogos do setor de petróleo e gás publicados, um livro lançado, na qual eu tive a honra também de ser coautor. E é claro, se a missão era promover negócios, a gente realizou muitos encontros e reuniões de negócios, só que efetivamente, a gente como fórum, não comprava nem vendia nada. Mas a gente colocava na mesma mesa quem queria comprar e quem queria vender. E eu penso que o resultado foi bom. Somente em um semestre foram 28 milhões de reais fechados entre as empresas participantes. E tudo está fluindo muito bem. Pelo menos até o início da pandemia, quando o Durval ele deixa o fórum para se dedicar ao seu próprio negócio. E eu acabei ficando sem esse mentor. Eu lembro até que a imprensa sempre fazia contato, pedindo informações do setor, e eu dava as informações porque eu sabia. Só que falava para não colocar meu nome, porque não tinha ninguém para validar. Embora trabalhar nesse setor de petróleo e gás tenha me permitido conhecer muita coisa, mas talvez um dos fatos que mais chamou a atenção foi a entrada de novas empresas com muito apetite para produzir petróleo e para fazer negócios. E olha, eu estou falando de um setor que historicamente foi muito monopolizado, então essa era uma notícia boa. Paralelo a isso, eu estava construindo meu espaço, estava conhecendo, conversando com muita gente, estava conduzindo reuniões importantes com o gerente da Petrobras, Shell, Equinor, membros dessas novas empresas. E eu lembro que, paralelo a isso, a imprensa fez um novo contato, pedindo uma reportagem, e eu tomei coragem, e eu dei a entrevista. E assim foi a segunda, terceira, quarta, e a cada entrevista foi ficando menos difícil. Eu me recordo também de ter levado o jornal impresso com essa minha primeira reportagem lá para os meus pais verem na roça. Eu não sei o que tem valor para vocês, mas para mim,
Essa foto diz muito. É a foto dos meus pais lendo essa primeira reportagem. Eles que estudaram até a 5ª série, talvez nem entendessem tudo que estava naquele pedaço de papel, mas não fez a menor diferença. Meu pai, caminhoneiro, mas um homem muito sábio, ele sempre me falava o seguinte: Elimar, nessa vida eu não vou poder te dar grandes coisas, e o melhor que eu posso te dar é o diploma. Mas pai, você sabe, né, que você estava errado. Você mentiu para mim. Porque muito mais do que o diploma, você me deu a liberdade de eu ser quem eu sou e de eu lutar pelo que acredito. Isso não tem preço. A minha vida estava fluindo bem. Eu estava dando palestras, participando de feiras nacionais, eventos internacionais. Eu acho que finalmente eu estava naquele nível profissional que meus pais sempre sonharam para mim. Até o dia em que eu peço demissão. No salto de paraquedas, quando você decide se jogar do avião, você fica cerca de 60 segundos em queda livre, até puxar uma cordinha e o paraquedas se abrir. A sensação da demissão foi a mesma, mas sem saber o momento que o paraquedas abriria. Eu realmente estava disposto a me demitir. Aquela estabilidade, conforto profissional que muita gente sonha, já não estava fazendo sentido para mim. E paralelo a isso, eu estava vivendo uma troca de gestão, já não estava tão alinhado, então eu fui externalizando a minha saída. E para minha surpresa, eu recebi convite e oportunidade de onde eu nem imaginava. E foi assim, literalmente, um dia depois de encerrar minha missão na Findes, que eu assinei um contrato com a VIX Logística. E meus amigos, lá eu me reencontrei. E eu gosto de pensar que foi um encontro recíproco, porque a VIX procurava de um profissional que conhecesse o setor de petróleo e gás, e eu queria um novo desafio, foi paixão à primeira vista. Dionilo foi até o cupido. Nessa altura, lembra das empresas que estavam entrando no setor nesse momento? Pois bem, essas mesmas empresas demandavam, pasmem, de serviços logísticos. E eu tinha acabado de entrar em uma das maiores empresas de transporte e logística do país. Não deu outra. Fizemos um estudo mapeando as demandas e oportunidades, e hoje, somente com essas empresas, a VIX tem operação em 3 estados diferentes e já assinou o equivalente a quase 200 milhões de reais em contratos. E nesse tempo de VIX, eu acabei deixando a diretoria de petróleo e gás, onde eu dei os primeiros passos, cumpri os primeiros desafios, e fui convidado a fazer parte da diretoria executiva, mais especificamente o time de projetos. Lá, a gente precifica e dimensiona os recursos dos futuros contratos que entrarão em operação. E lá, todo dia, é um risco diferente. É dar a pele a cada novo projeto, sabendo o peso que uma premissa errada pode ter numa empresa que fatura 3 bilhões de reais. E quando eu olho para trás, para todas as minhas decisões, eu não consigo deixar de lembrar de uma frase de Einstein que dizia o seguinte: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Pois eu digo mais, insanidade para mim é deixar o sonho morrer enquanto a vida passa. Insanidade para mim é não correr risco, e arriscar é abrir mão do que você já tem. Arriscar para mim foi abrir mão da suada aprovação no vestibular e recomeçar do zero. Arriscar foi abrir mão daquele emprego dos sonhos dos meus pais para viver um novo desafio que era parte do meu sonho. Arriscar foi deixar para trás o carinho e o conforto de um lar amoroso para morar sozinho em uma kitnet da Vila Rubim aos 16 anos. O maluco de agora, lá, é o Elimar. Conta aí, o que nós vamos aprontar hoje? Hoje vamos viver alto risco. Se você não está disposto a correr risco, esteja disposto a uma vida mediana. O risco é uma decisão individual. Mas se eu puder te dar um conselho, o único conselho: se joga e viva com intensidade. Porque a vida é um salto.